Fala pessoal, Márcia de Palpites para mais um dia de palpites esportivos. E vamos começar este domingo com o Campeonato Brasileiro da Série A, onde temos o confronto da equipe do América Mineiro enfrentando a equipe do Atlético Paranaense. Se olharmos nos 5 últimos jogos disputados pela equipe do América Mineiro, ela acabou perdendo 2 e vencendo 3. Se olharmos do outro lado para a equipe do Atlético Paranaense dos últimos 5 jogos, perdeu 2 também e venceu 3. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do América, um empate e 2 vitórias para a equipe do Atlético Paranaense. Atualmente, no Campeonato Brasileiro da Série a equipe do América Mineiro é a 18ª colocada com 7 pontos ganhos. Já a equipe do Atlético Paranaense é a 7ª colocada com 15 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, uma dupla chance: Atlético Paranaense para vencer ou partida terminando empatada. Campeonato Brasileiro da Série B, jogo que ocorrerá às 11 horas da manhã. Temos a equipe do Londrina enfrentando a equipe do Mirassol. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Londrina, venceu 1 e perdeu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Mirassol, perdeu 2 e venceu 3. Atualmente, a equipe do Londrina é a 16ª colocada com 10 pontos ganhos, enquanto a equipe do Mirassol é a 6ª colocada com 19 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, uma dupla chance: vitória da equipe do Mirassol ou partida terminando empatada. Empate fora. Campeonato Brasileiro da Série B, partida que ocorre também às 11 horas da manhã. Temos a equipe da Ponte Preta enfrentando a equipe do Sport. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Ponte Preta, empatou 3, perdeu 1, venceu 1. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sport, perdeu 2, venceu 3. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a Ponte Preta, um empate e 2 vitórias para a equipe do Sport. Atualmente no Campeonato Brasileiro da Série B, a equipe da Ponte Preta é a 15ª colocada com 11 pontos ganhos, enquanto a equipe do Sport é a 4ª colocada com 20 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, uma dupla chance: vitória da equipe do Sport ou partida terminando empatada. Empate fora. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Avaí enfrentando a equipe do Botafogo de São Paulo. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Avaí, perdeu 3, empatou 2. Atualmente a equipe do Avaí é a 18ª colocada com 8 pontos ganhos, enquanto a equipe do Botafogo de São Paulo é a 9ª colocada com 17 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Dos últimos 2 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Avaí e uma vitória para a equipe do Botafogo de São Paulo. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Internacional enfrentando a equipe do Vasco. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Internacional, ela venceu 2, perdeu 1 e empatou 2. Atualmente a equipe do Internacional é a 13ª colocada com 11 pontos ganhos, enquanto a equipe do Vasco é a 19ª colocada com 6 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e perdeu 4 em seguidas. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Internacional, um empate e 2 vitórias para a equipe do Vasco. Melhor opção para esse confronto, vejo a equipe do Inter como favorito para esse confronto, mas vou de partida acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série A, temos um confronto duríssimo, que é um grande clássico. A equipe do São Paulo enfrenta a equipe do Palmeiras. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do São Paulo, venceu 4, perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Palmeiras, venceu 3, perdeu 1, empatou 1. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do São Paulo, 3 empates e uma vitória para a equipe do Palmeiras.
Atualmente no Campeonato Brasileiro da Série a equipe do São Paulo é a oitava colocada com 15 pontos ganhos. Já a equipe do Palmeiras é a segunda colocada com 19 pontos ganhos. Segue aqui um pequeno favoritismo para a equipe do Palmeiras, mas a melhor opção para esse confronto é uma dupla chance. Vitória da equipe do Palmeiras ou partida terminando empatada. Empate fora. Campeonato Brasileiro da Série C. Temos a equipe do Operário enfrentando a equipe do CSA. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Operário, empatou 3, venceu 1 e perdeu 1. Atualmente a equipe do Operário é a 12ª colocada com 9 pontos ganhos, enquanto a equipe do CSA é a 6ª colocada com 12 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2 e venceu 3. Atualmente as equipes já se confrontaram por 5 vezes, sendo que uma vitória ficou para a equipe do Operário, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do CSA. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Vitória enfrentando a equipe do Criciúma. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vitória, perdeu 1, venceu 3 e empatou 1. Atualmente a equipe do Vitória é a primeira colocada com 25 pontos ganhos. Já a equipe do Criciúma, do Campeonato Brasileiro da Série B, é a 5ª colocada com 20 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, venceu 2. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Vitória e 1 empate. Melhor opção para esse confronto, apesar da boa campanha do Vitória, vou de Criciúma com empate. Empate fora. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Juventude enfrentando a equipe do Tombense. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Juventude, venceu todas as suas 5 partidas. Atualmente a equipe do Juventude é a 8ª colocada com 18 pontos ganhos, enquanto a equipe do Tombense é a 20ª colocada com 6 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, empatou 2. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Juventude, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Tombense. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Mais um jogo difícil pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Temos a equipe do Flamengo enfrentando a equipe do Grêmio. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Flamengo, empatou 2 e venceu 3. Atualmente a equipe do Flamengo no Campeonato Brasileiro da Série A é a 5ª colocada com 16 pontos ganhos, enquanto a equipe do Grêmio é a 4ª colocada com 17 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos, empatou 1 e venceu 4. Já dos últimos 5 confrontos disputados por essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Flamengo, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Grêmio. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Goiás enfrentando a equipe do Fluminense. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Goiás, perdeu 2, venceu 2, empatou 1. Atualmente a equipe do Goiás no Campeonato Brasileiro da Série A é a 17ª colocada com 7 pontos ganhos. Já a equipe do Fluminense é a 6ª colocada com 16 pontos ganhos. Nos últimos 5 jogos disputados, venceu 1 e perdeu 4. Dos últimos 5 jogos disputados entre as duas equipes, a equipe do Goiás venceu 1 partida, enquanto a equipe do Fluminense venceu 4. Melhor opção para esse confronto, segue o favoritismo, fora, Fluminense para vencer. Campeonato Brasileiro da Série C, temos a equipe do América de Natal enfrentando a equipe do Brusque. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do América de Natal, empatou 3, perdeu 1, venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Brusque, perdeu 1, empatou 2, venceu 2. Atualmente a equipe do América de Natal é a 19ª colocada com 6 pontos ganhos. Já a equipe do Brusque é a 7ª colocada com 11 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5.
Leites pronto com as seguintes sugestões: Ponte Preta versus Sport, dupla chance. Sport vencendo a partida ou partida terminando empatada. Juventude versus Tombense, partida acima de 1,5. Vitória versus Criciúma, uma dupla chance. Criciúma vencendo o jogo ou partida terminando empatada. Inter versus Vasco, partida acima de 1,5. Goiás versus Fluminense, fora. Fluminense para vencer. São Paulo versus Palmeiras, uma dupla chance. Palmeiras para vencer a partida ou o jogo terminando empatado.